Não é? Sim, querias mais rápido? Exatamente. Ora bem, isto em princípio, a aula de hoje deve ser um pouco mais curta que as outras, porque vou acabar a matéria de probabilidades e passar a física. Hã? A física é agnóstica aos referenciais. Aliás, só por gozo acho que vou fazer física n-dimensional. Hã? Já vimos isso. Ora bem. Portanto, vamos começar? Digamos. Ora bem, hoje então vamos falar de teorema de Bayes e vamos falar de arranjos, isto é, permutações e combinações. O teorema de Bayes é a parte mais difícil da probabilidade, de longe. Não tanto porque tenha fórmulas ou equações complicadas, é simplesmente um bocado complicado de get your head around it. Mas é provavelmente também a parte mais importante da probabilidade, mais útil. Ora bem, vamos ver primeiro aqui o exercício da aula passada, final, a da simulação, em que era para fazerem um programa que calcula a probabilidade de ganhar o combate que tinha sido descrito, escreveu a probabilidade de ganhar, blá 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 blá. Alguém fez? Hã? Então aí não conseguiram? O jogo? Era aquele que estava a ser descrito dos dados? Vamos perdendo dados, etc. Hã? Sim. Ora bem, então vamos ver o programa. É esta coisa magnífica. Ok? Eu basicamente... Estavas a pedi-las, não estavas? Ora bem, eu dividi o programa em duas partes. Ok? Temos aqui a parte em que resolve um combate. Isto facilita imenso. Ou seja, sempre que nós estamos a tentar fazer simulação de alguma coisa, dá jeito de separar o que é a simulação em si daquilo que é a parte de testes. Ok? Portanto, temos então aqui a parte em que faz a simulação de um combate individual. E aqui temos a parte em que estamos a reunir os dados que precisamos para fazer a estatística. Ok? Vamos começar aqui pela parte do programa em si, do combate em si. Ok? Isto é um combate, uma função que recebe um número máximo de iterações, como eu tinha explicado no enunciado, mais que 5, esquece, considera que é um caso à parte. Aqui, o que vamos fazer é, eu fiz isto até paramétrico, ou seja, podemos dizer quantos dados é que nós queremos, se quiséssemos avaliar, e isto é sempre uma boa ideia quando se faz este tipo de coisas, não é? O máximo de coisas que podemos parametrizar melhor, porque podíamos chegar à conclusão, isto aqui é menos do que eu queria, portanto vamos aumentar um dado e ver o que é que acontece, etc. Neste caso, começamos com 2 dados e o número de jogadas, ou seja, de rondas, é 0. Depois, enquanto houver dados, ele vai correr isto. Portanto, ele vai atirar os N dados, neste caso 2. Para isso vai tirar um número aleatório entre 1 e 6. Se o dado der menor que 2, reduzimos o número de dados em 1. E se o número de dados for 0, retorna 0 e o número de jogadas. Okay? Que é para depois eu aqui poder identificar se acabou, se o... Aliás, desculpem, basicamente aqui é que perdeu e em quantas jogadas é que perdeu. Depois, se o dado der 6, retorna o 1, que é ganhamos, e o número de jogadas. Incrementamos o número de rondas. Se o número de rondas for maior ou igual que o número de rondas que eu lhe passo, neste caso 5, então retorna menos 1 e o número de rondas só porque sim. A seguir, vamos simular isto 100 mil vezes.
São 5 rondas no máximo. E aqui criei um dicionário que basicamente cada elemento do dicionário corresponde a uma destas entradas. Ok? E inicializo isso a 0. Também guardo o número, são contagens, guardo o número de batalhas infinitas, que são as long battles, e o número de mortes. A seguir, vamos então correr isto, o número de testes. Ou seja, result e place, chamamos a função. Recebemos os dois parâmetros, ou recebemos menos 1 e o número de jogadas, ou 1 o número de jogadas, ou 0 e o número de jogadas. Se o resultado for 1, ou seja, ganhamos, vamos ver o número de jogadas e vamos incrementar aqui o contador em 1. Ou seja, ganhamos uma enésima jogada. Se o resultado for 0, o número de mortes também é incrementado. Caso contrário, o número de batalhas infinito longas também é incrementado. No final, vamos escrever. A probabilidade, como já tínhamos visto, de alguma coisa, era o número total. Desculpem, aqui o total é o número que está aqui no evaluation, a dividir pelo o número de testes, a multiplicar por 100, que é para obtermos isto em percentagem, em vez de ser 0.16, 0.13 e por aí em diante. E escrevemos isso. E fazemos o mesmo para o número de mortes e para o número de batalhas infinitas. Isto é mais simples quando vocês partem as coisas, porque o que eu estava a ver de vocês a fazerem no outro dia, o problema é que vocês estão a tentar sempre resolver os problemas tudo ao mesmo tempo. Okay? Em vez de partirem numa parte, outra parte. Isto fica substancialmente mais simples quando se faz esta divisão. Porque senão eu tinha de arranjar a maneira de meter este código aqui, todo aqui dentro. Fica muito mais complicado. Ok? Olhem para lá, com atenção. Vejam se têm dúvidas. Avançamos? Ora bem, teorema de Bayes. Vamos imaginar que nós temos um detector de mentiras. Ok? Nós sabemos, because stuff, 90% das pessoas diz a verdade. Okay? Não é detectada a verdade. As pessoas dizem a verdade. 90% das pessoas testadas estão a dizer a verdade, 10% estão a dizer mentiras. Sabemos também que a máquina tem uma precisão de 80%. E agora? O teste diz que uma pessoa fez o teste e diz que ela está a mentir. Qual é a probabilidade de facto que a pessoa esteja a mentir? Pensei um bocadinho no problema. Dou-vos 5 minutinhos para pensarem no problema. Como é que vocês calculavam esta probabilidade? Descobrir uma tecla aqui, mapear no OBS, para ter tipo música de elevador enquanto. Porquê 8%? Qual é que é a tua lógica? Se a máquina fosse 100% repetida, a probabilidade das pessoas mentirem era de 10%. Mas como ela tem um
tem um erro, sim, eu sei não é justo. Era a minha lógica. Não. Porque tu repara, a máquina está a dizer que a pessoa está a mentir. Ela está a mentir ou máquina? Exatamente. A questão aqui é essa. Nós estamos aqui pelo ponto a consumir facial, ao facto de ela estar a mentir, que a máquina está certa, estar a mentir, a máquina está errada. Temos que calcular essas Por exemplo, porcentagens todas e depois não vá, façam aquilo que vos ajudar. Há um elemento ali no meio. Diz. Claro que a máquina é relevante. A máquina disse que a pessoa está a mentir. Pensa assim. Se a máquina não fosse relevante, pensa que se a máquina tivesse uma precisão de 100%, a máquina dizia que a pessoa estava a mentir, então a pessoa está a mentir. Aqui o problema é que a máquina não é 100% fiável. Portanto, a máquina é relevante. A questão aqui é até que ponto é que a máquina é relevante? Até que ponto é que a precisão de 80% é de facto uma precisão de 80%? É engraçado, mas isso é bom sinal, que ninguém ainda deu a resposta óbvia. Que estava errada a resposta óbvia, mas ainda ninguém a deu. Não. Eu ia dizer que a resposta óbvia neste exercício. Pois isso é o que me surpreende, é que nenhum de vocês tenha pensado no qual é que é a resposta óbvia. Não. Não, a resposta óbvia é 80%. O quê? Essa é a resposta óbvia, está errada. Mas é a resposta óbvia. Se eu tenho uma máquina que acerta 80% das vezes, a máquina diz que a pessoa está a mentir, qual é a probabilidade dela estar a mentir? 80%. Mas está errado? Não, consideras que a pessoa deu uma resposta e a máquina validou. É a resposta óbvia, está errada, mas o motivo pelo qual está errada é interessante. E é o ponto onde se vai continuar a seguir. Mas, portanto, vejam, há outras maneiras que podiam usar para calcular isto. Hã? A lei de? Não. Closed. Nope. Mas foi o mesmo resultado que o Miguel chegou. Portanto, of course it is. Não.
Hã? Eu não disse que 30 não era. Eu disse que o teu raciocínio estava errado. Acertaste. Epá, é assim, só tens 100 números. E é por isso que eu digo que é importante nos vossos exames vocês escreverem os resultados. Ora bem. Ora, a tentação natural disto é fazer uma árvore. Certo? Ou seja, temos uma afirmação, tem 90% de hipótese de ser verdade, 10% de ser falso, e se for verdade, a máquina dá a verdade com 80% das vezes, se está falso, dá 20% das vezes dá verdade e por aí em diante. Correto? Seria a tentação óbvia no meio disto tudo. Víamos os nós, portanto, neste caso, o que nós estamos interessados é que a máquina deu falso e a pessoa... E isto dá-nos um valor de 0.08. Também podíamos fazer aqui outras coisas. Ok, a máquina deu falso. Portanto, também podia ser por causa deste aqui e fazíamos aqui mais uma multiplicação, etc, etc, etc. Ok? But no. O problema é que vocês e eu aqui, como eu vos posicionei a coisa, estão a interpretar mal o enunciado. Ok? Okay? A probabilidade da máquina dar um resultado errado é de 20%, certo? Okay? Mas isto não nos dá estes números. Nós não sabemos como é que estes números estão distribuídos. Nós sabemos que, no total, ela dá 80%. Mas isso podia querer dizer que, por exemplo, aqui dava 0.9 e aqui 0.1. Nós não sabemos. Nós não sabemos como é que eles se dividem. Okay? No caso dos dados, por exemplo, nós sabíamos como é que as coisas se dividiam. Portanto, podíamos pôr números. Aqui nós não fazemos ideia. Nós só sabemos como é que o agregado dá. Ok? Porque isto não considera o facto de haver maior número de afirmações verdadeiras. Vamos ver isto com números. Vamos imaginar que, para testar esta máquina no laboratório, foram ditas 100 afirmações. Pela nossa estatística, 90 delas são verdadeiras e 10 são falsas. Correto? Usando a estatística como nós a fizemos, a máquina diz, destas 90, que 18 são falsas, ou seja, os 80%, desculpem, os 20%, e a máquina diz que 72 são verdadeiras, os 80%. Aqui também é a mesma coisa. 10 são falsas, a máquina diz que 8 são falsas, e a máquina diz que 2 são verdadeiras. Ok? So far, so good? Portanto, a máquina acha que há 74 verdades e 26 falsidades. Isto é a interpretação que a máquina faz da mentira e da verdade. Subestima as verdades, okay? Porque nós sabemos que há 90 verdades, e sobreestima as falsidades. Mas identificou corretamente 80% das afirmações. Okay? Portanto, quando alguém vos diz esta coisa é 80% reliable, tem muito que se lhe diga. Okay? Se houvesse 50% de hipótese de verdades e mentiras, isto batia certo. E isto estava bem. Esse número tem significado. O problema é que quando nós temos uma população grande versus uma população pequena, as probabilidades têm de ser calculadas de outra maneira. Ou melhor, é da mesma maneira, mas tem de se considerar o efeito que o tamanho relativo das populações pode ter. Okay? É por isso que um falso negativo ou um falso positivo tem impacto nestas coisas. Porque isto não é só testado com gente doente. Por exemplo, no caso de um teste médico. E isto foi muito usado em testes médicos. Aliás, isto é a base de 99,9% dos testes médicos. Parte interessante no meio disto tudo.
a máquina diz que há 26 falsidades, apesar de sabermos que só existem 10. Se a máquina diz que nós estamos a mentir, só existem 8 hipóteses em 26 de que estamos de facto a mentir. Os tais 31%. Que ele acertou assim mais ou menos porque calhou, mas... E mais ou menos acertaste. Disseste 30%. Eu expliquei a minha lógica. Pode que és estúpido, não pensei que estivesse mal. Yes, é exatamente isso que quer dizer. But it works. Being stupid. It's still wrong. Ok? Portanto, perceberam onde é que eu obtive aquele número dos 31%? Estou um bocado confusa ainda, essa Eu gosto de quadro para estas coisas. Ok? Portanto, nós temos duas populações. Not to scale, of course. Estes são os gajos que dizem false. Aqui, vou pôr isto em inglês tudo. Ok? Portanto, isto são as pessoas que dizem verdade. Isto são pessoas que dizem falsidades. Ok? Agora, nós sabemos que aqui no meio, onde teríamos 90 pessoas, eu vou pôr só 10. 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, vou pôr só 9. E aqui vou pôr só uma. Pois, mas isto não funciona assim. Não, como a nível de exemplificativo. Portanto, vou pôr aqui 18. Pá, normalmente quando se faz estas coisas desenham-se sem bonecos. Só que eu não vou desenhar sem bonecos, ok? Portanto, temos muitos bonecos. E aqui também temos muitos bonecos. Ok? Nós sabemos, neste processo todo, que a máquina aqui vai identificar, destas 90 pessoas, a máquina diz que 18 são falsas. Ou seja, vai acusar aqui algumas pessoas, not to scale, of course, vai acusar e dizer estas pessoas estão a mentir. Ok? Portanto, nós acabamos por ter estas estão a dizer a verdade. Correto? Segunda máquina, atenção. Ok? E deste lado, a máquina vai dizer, na maior parte dos casos, que as pessoas estão a mentir. Mas também vai dizer que algumas pessoas estão a dizer a verdade. Vamos pôr aqui duas. Como eu disse, isto is not to scale. Ok? Quer dizer que aos olhos da máquina, que é diferente do mundo real, há aqui todos estes verdes, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... A máquina acha que estes 15 estão a dizer a verdade. Mas a máquina também acha que estes dois estão a dizer a verdade. Portanto, temos aqui mais 2. Um bocadinho separados, só para termos ideia. Aliás, vou pôr aqui com... Por outro lado, ela acha que estes 3 estão a mentir e nós sabemos que estes estavam a dizer a verdade até. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 que estão ali estão de facto a mentir.
Certo? Agora, tendo em consideração a formulação do problema, ok? Uma pessoa faz um teste e dá que ela está a mentir. Ok? Portanto, basicamente é uma pessoa que está neste grupo. Correto? Mas nós sabemos que destas pessoas todas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas que estão aqui, que correspondem a bastante mais, neste caso até correspondem, se olharmos para aqueles números, aliás, dá jeito de pormos aqueles números. Portanto, quando olhamos para estes números, isto corresponde a 18 em 100, isto corresponde a 72. E isto corresponde a 10 que são falsas. Não, as duas são estas aqui. Portanto, aquelas aqui são as... Não. São as 18. Exatamente. Estes são os 18. São as que foram detectadas como sendo falso, mas na verdade são verdadeiras. E as outras são os 8 que faltam. Ok? Portanto, nós sabemos que quando dizemos a pessoa foi detectada como estando a mentir, quer dizer que é uma destas pessoas. Correto? Portanto, isto quer dizer que verdadeiramente a probabilidade da pessoa estar a mentir são estas. É ser uma destas pessoas a dividir pelo total de pessoas que a máquina detectou que estavam a mentir. Porque só estas é que estão a dizer de facto a mentira. Esta é que é a probabilidade de elas estarem a mentir. Ok? Por dois motivos. Reparem qual é que é o raciocínio aqui. Porque nós não sabemos de facto quais é que são estes valores. Não temos maneira de saber. Neste caso. Mas mesmo que soubéssemos, aquilo é uma consequência. Se a pessoa está a dizer está a mentir, eu vou detectar com esta precisão. E nós estamos a fazer precisamente o contrário. Nós estamos a ir pela árvore, pelo lado inverso. E isso só funciona se todas as probabilidades estiverem equilibradas. Se estes dois grupos fossem 50%, ok? Isto funcionava. Porquê? Porque aí não vai haver bias dos números. A população torna-se irrelevante nesse caso. Mas aqui é relevante. Okay? Neste caso, nós chegamos aqui ao resultado aplicando números exemplificativos, mas existem muitos problemas deste género em que nós nem sequer temos os números práticos e temos de arranjar aqui uma maneira de calcular. E daí que equações dão jeito. E daí o teorema de Bayes. O teorema de Bayes foi descoberto pelo reverendo Thomas Bayes no princípio do século XVIII. O teorema de Bayes, ele na altura, quando inventou esta coisa, ele nem sequer achou que aquilo era importante. Ou seja, ele nem sequer publicou aquilo num paper nem nada. Ele agarrou nas equações e mandou só para a Royal Academy a dizer: olha, descobri esta coisa. Isto parece engraçado, mas whatever. Ok? E só tipo 30 ou 40 anos mais tarde, quando ele morreu, é que um amigo de família, um indivíduo chamado Price, é que, a ver as notas dele, começa a olhar para as provas do teorema de Bayes e tipo... Por isso é que às vezes o teorema de Bayes também se chama teorema de Bayes-Price. Yes. Aliás, na mesma altura, na altura em que finalmente foi publicado, de facto, a prova do teorema de Bayes e tudo mais, ao mesmo tempo estava o nosso amigo Laplace a descobrir a mesma coisa.
Portanto, 30 anos depois. O teorema de Bayes é pouco intuitivo. E este é que é o problema do teorema de Bayes. Explicar o teorema de Bayes é lixado. Isto já... Vocês podem pensar, está bem, mas para que é que eu preciso disto? Isto já foi aplicado em muitas coisas. Uma das mais famosas aplicações de probabilidades bayesianas, como isto se chama, foi a procura de navios de tesouro. Ok? Por exemplo, nomeadamente aquele navio, o SS Central America, que basicamente transportava a bordo, se convertido para dinheiro de agora, à volta de 700 milhões de euros em ouro. E foi descoberto inteiramente usando o teorema de Bayes. Basicamente. Eu sei onde é que o navio não está. Eu sei onde é que o navio devia ter estado. Não foi só traçando a rota. Foi fazendo probabilidades em cima de probabilidades em cima de probabilidades. Se eu não o encontro o navio aqui, onde era mais provável, isso altera a minha percepção. Já vamos falar um bocado mais sobre isso. Porque o teorema de Bayes pode ser pensado de duas formas diferentes. Uma delas é isto que nós estamos a ver neste momento, que é a maneira como ele compõe probabilidades e responde a uma pergunta ao contrário. A outra maneira, que é mais utilizada na medicina, na procura de navios de tesouro, etc., é que o teorema de Bayes permite-nos ajustar as nossas expectativas. Ou seja, permite-nos adicionar novo conhecimento e atualizar as nossas beliefs, as nossas crenças. Ok? Machine Learning, sim. Usa extraordinariamente isto. Basicamente, o teorema de Bayes dá para tudo o que tem a ver com probabilidades. Validação de resultados científicos normalmente usa este tipo de inferência bayesiana. Inteligência artificial, em particular algoritmos de aprendizagem como redes neuronais, mas não só. Redes neuronais é tipo, neste momento é o superstar. É o Mick Jagger da inteligência artificial, mas toda a gente sabe que quem faz a música é o Keith Richards. Mas tens outros algoritmos, tens mesmo inferenciação bayesiana, n-grams. A maior parte, por exemplo, para quem joga fighting games, por exemplo, fighting games usam extraordinariamente aprendizagem através de redes bayesianas. Não usam redes neuronais porque redes neuronais precisam... O problema das redes neuronais é que são muito giras e sexys, mas precisam de quantidades de informação maciças e têm uma tendência para acontecer algo que se chama overfitting. E o overfitting basicamente é... Tu podes treinar uma rede neuronal, por exemplo, para combater perfeitamente contra este adversário. Mas depois a seguir vais jogar com um gajo que é um newbie e tipo, não faz. Enquanto as redes bayesianas, como vão aprendendo em curto prazo, ou seja, elas conseguem aprender com o que acabou de acontecer. Normalmente funcionam melhor para esse tipo de coisas e Fighting Games é um bom exemplo disso. Fighting Games usam redes bayesianas. Jogos de estratégia como o Dota ou StarCraft, etc., por exemplo, redes neuronais são mais adequadas. Porque mesmo que o jogador newbie jogue completamente diferente de um jogador pro, as implicações são tão longo prazo que interessa é o posicionamento como um todo. Não se consegue considerar o segundo a segundo. Mas pronto, vocês depois no segundo ano vão ter na cadeira de inteligência artificial, vão falar de como fazer um sistema de aprendizagem simples para IAs. Há muitos exemplos do uso do teorema de Bayes, ok? Por mais que isto seja um bocadinho obstruso. Isto é o teorema de Bayes. Ok? A parte interessante do teorema de Bayes, agora aqui olhando rapidamente, eu já vou explicar exatamente o que é que isto quer dizer, mas reparem, uma das consequências interessantes é que reparem que aqui temos a probabilidade de A dado B. Mas isto é criado em relação à probabilidade de B dado A. Ou seja, isto permite trocar a ordem das coisas. Ok? Portanto, basicamente, o que o teorema de Bayes faz é considerar a população. Okay? Não olha só para a probabilidade de algo acontecer, mas sim também qual é que era a probabilidade desse algo acontecer à mesma, no caso inverso. O que é que eu quero dizer com isto? Isto às vezes é escrito de outra maneira.
Eu só não quis pôr logo a fórmula grande, que é ali o P de B, que normalmente não sabemos. E isto pode ser escrito desta forma, que é a mesma coisa, ok? Vocês podem vos parecer overwhelming, mas é bastante simples. Probabilidade de B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Ou seja, se A acontecer, qual é que é a probabilidade de B? Ou seja, a probabilidade de B dado A, baseado na probabilidade de A. E mais, qual é que é a probabilidade de A não acontecer e a probabilidade de B acontecer, dado que A não aconteceu. Okay? No fundo, basicamente estamos a esticar isto para contemplar as duas possibilidades no caso de B. Okay? Isto aqui basicamente é não acontecer A. Também pode ser A menos 1, A com acento circunflexo. A notação disto não é muito... Hã? Sim. Isto não tem propriamente uma... Há várias notações. Não, é que isto é importante. Não haver várias notações, porque isso é mesmo um problema grave em... Tem com C? É o evento complementar. Isto é um problema às vezes em ciência, que é os campos científicos neste momento estão a ficar tão vastos, que as notações tornaram-se incompatíveis. Eu próprio tenho esse problema, por exemplo, agora quando estou no doutoramento, de olhar para um paper e pensar, esta notação não faz sentido nenhum. Ok, o que é que esta notação quer dizer neste contexto? E tenho de ir ver, dentro daquele contexto específico, o que é que aquela notação quer dizer. Sucks, por exemplo, em Data Science, isto quer dizer aproximação de A. Ou seja, exatamente o inverso do que quer dizer aqui. É um problema. Tem de saber em que contexto é que se está a lidar. E por isso é que eu prefiro que vocês não decorem as fórmulas, percebam a fórmula. Okay? Isto é igual a isto. Porque faz sentido. Não é? Okay? Eu tenho um evento. Eu tenho um evento qualquer que tem X% de hipótese de acontecer. Ok? E eu sei... Deixa-me tentar encontrar aqui um exemplo real, que eu não gosto de falar de eventos e é pouco tangível. Por exemplo... É que isto depois está a ser gravado. Depois, o professor molestou-nos moralmente porque falou do corona e nós somos muito sensíveis. Portanto, digam que aceitam os termos de utilização. Pronto. Ok. Eu tenho X% de hipótese de ter coronavírus. Ok? Esta é a hipótese. Isto é uma probabilidade. Neste caso, isto vai ser o meu P de B. Ok? Mas, obviamente, eu não sei qual é que é a minha probabilidade de ter. Se soubéssemos, isto era bastante mais fácil. Não é? Então, mas eu posso partir isto em quase que duas probabilidades. E esta divisão pode não ser a meio, atenção. Isto pode ser, por exemplo, isto é pessoas que tossiram, pessoas que não tossiram. E isto é o meu P de A. Ou seja, o B é eu ter coronavírus. O A é eu tossir. Hã? Tu tens a mesma hipótese de ter coronavírus do que um gajo que vive em Wuhan? Não é binário. O binário é tu teres ou não teres. A tua probabilidade é que é diferente. Se eu tirar um dado de 6 lados e disser, se eu tirar um 6, eu ganho. Caso contrário, tu ganhas. É uma coisa binária. Ou ganhas ou perdes. Mas há probabilidades diferentes. Ok? Portanto, isto são pessoas que tossiram, ou seja, estamos a falar de algo a posteriori. Ou
seja, eu já identifiquei que esta pessoa tem uma probabilidade, existem suspeitas que esta pessoa tem o coronavírus. É uma probabilidade, eu ainda não sei. Mas, em casos anteriores em que as pessoas tinham coronavírus, nós topámos que as pessoas que tossiam tinham mais probabilidade de ter do que as pessoas que não tossiram. Não quer dizer que a probabilidade de pessoas que não tossiram seja zero. Nós sabemos que há casos quase assintomáticos. Não é? Há casos quase assintomáticos, ou seja, não têm sintomas. Por exemplo, supostamente o coronavírus dá febres de 40 a 41 graus. Que é tipo, you're almost dead. Mas há pessoas que, por exemplo, essas febres chegam tipo aos 38,5, 39. Ou seja, não são altas o suficiente para preocupar. Que às vezes é pior. É o problema, fun fact, porque eu sou full of it e já que estamos a falar de coronavírus, é um dos grandes problemas da lepra. Ok? O grande problema da lepra, que não é que um gajo faz as piadas todas de caem braços e não sei o quê. Mas vocês sabem porquê que caem braços? E caem... Porque basicamente a carne fica podre. Efetivamente morre. Porquê? Porque a lepra, o que afeta, a lepra não faz a carne ficar podre. Okay? O que a lepra faz é mata as terminações nervosas. O que é que acontece? Qualquer cacetadinha, o corpo não topa. O que é que lhe aconteceu? Portanto, se ficar com uma ferida, se ficar com uma infecção, o corpo não percebe. E como tal, não se trata. Eventualmente, ou seja, por exemplo, pessoas que tenham lepra, uma das coisas que têm de fazer é estar continuamente a examinar-se. A ver se têm mazelas, a ver se têm feridas, etc. Ok? Hã? Pá, tens pistas porque, atenção, as hemorragias internas vêem-se. Tu vês manchas na pele. A não ser que seja mesmo, para algum acaso lá dentro, mas normalmente não são. Normalmente vêem-se bastante bem se estiveres à procura delas. O problema é que as pessoas não estão continuamente a olhar para si próprias, por mais agradável que seja. Eu, por exemplo, passo muito tempo a olhar ao espelho, mas é porque eu sou muito agradável de olhar. Portanto, eu aprecio, não é? Mas, to each its own. Mas pronto, tendo em conta que a nossa probabilidade de ter coronavírus é a nossa probabilidade B, a nossa probabilidade de tossir é A, ok? Aqui, o que nós estamos a fazer é que estamos a dizer que a probabilidade total de ter coronavírus é igual à probabilidade de eu tossir e ter coronavírus, que é isto, se eu tossir. Qual é que é a probabilidade de eu ter coronavírus se tossir? Mais a probabilidade de eu não tossir e ter coronavírus. Ou seja, basicamente eu estou a considerar este espaço de possibilidades todo. É outra maneira de escrever. Porquê que eu vejo de usar outra maneira de escrever? Porque, regra geral, nós não sabemos isto. Temos, normalmente, boas aproximações, por exemplo, destas coisas. Porque o ser humano é bom a correlacionar coisas. A probabilidade de alguém ter coronavírus, neste caso do nosso alegre exemplo, não se sabe, não é? Mas nós sabemos que, por exemplo, 90%, 70%, não faço a mínima ideia dos números, mas seja 50% das pessoas que começam a tossir e têm febre, por exemplo, normalmente um só sintoma não serve para nada, tem. E também sabemos que, estas pessoas que não têm o coronavírus nunca tossiram. Portanto, também sabemos isto. Portanto, nós conseguimos tirar informação de informação incompleta, porque é isto. Às vezes o teorema de Bayes, aliás, até se chama o teorema da informação incompleta. Não é um bom nome, porque há muitos teoremas de informação incompleta, mas no fundo é para isso que ele serve. E é relativamente fácil ir mudando estas coisas e ver o que é que acontece. Ok? Outra parte interessante do teorema de Bayes é que é fácil de inverter a probabilidade de conseguir. Se eu quero saber a probabilidade, muitas vezes eu sei, a probabilidade de A dado B.
Mas, por exemplo, posso estar interessado na probabilidade de B dado A. Portanto, é uma maneira que nós temos para poder trocar onde é que está a nossa pergunta. Ok? Olhando na prática do nosso exemplo, eu pus ali em baixo o teorema, ou também às vezes chama-se a lei de Bayes, ou a equação de Bayes. Eu já vos disse, a ciência não é muito uniforme, ao contrário do que devia. Vamos assumir que o evento A é a pessoa está a mentir. Não A, obviamente, é a pessoa está a dizer a verdade. Eu podia ter escolhido exatamente o contrário, ok? Só tinha depois de ajustar. Mas como neste caso do nosso exemplo eu estou interessado em saber se a pessoa está a mentir, fazia sentido chamar a isto a probabilidade. B, o teste deu negativo, a pessoa está a mentir. Portanto, a probabilidade da pessoa estar a mentir, dado que o teste deu negativo, okay, é a probabilidade da pessoa estar a mentir, mais, vezes, a probabilidade de o teste dar negativo quando a pessoa está a mentir. Reparem que é exatamente o contrário. Isto é o que nós queremos descobrir, isto é o que até por acaso nós sabemos. A dividir pela probabilidade da pessoa estar a mentir, vezes dar um verdadeiro positivo, ou seja, a pessoa está a mentir e o teste detectou, vezes mais a probabilidade da pessoa estar a dizer a verdade e o teste dizer que ela está a mentir. Olhem para lá. Isto não é difícil, por isso é que eu estou a dar tempo. Não é preciso sentirem-se atrapalhados, etc. Esta parte dá algum trabalho, é entrar na cabeça. E principalmente porque muitas destas verdades são... quando se pensa nelas, quando alguém nos diz, aliás, como quase tudo é probabilidades, as pessoas dizem, claro que é, óbvio, porque é que não é... Como é que alguém poderia pensar o contrário? Okay? Portanto, no caso dos nossos números, dá aquilo. Que é exatamente aquilo que nós estávamos à espera quando eu fiz os cálculos com os numerozinhos todos, num caso em particular. Lembram-se dos tais 26? (18? Sim. Pois tu vais combinando estes números. Ok. Perceberam? Espero que tenham percebido que demorou-me para aí 4 horas a encontrar a maneira de explicar isto. Vamos a um exercício então. A grande empresa, o Estúdio Fantástico de Jogos, abriu uma beta para 2 jogos, um jogo A e um jogo B. Houve uma série de testers que aderiram à beta. Infelizmente, como o trailer do jogo A era melhor, o pessoal que quis jogar foi o jogo A, principalmente. No final deram o feedback, 60% que jogou o jogo A gostou do jogo, o resto não. 70% dos que jogaram o jogo B gostaram, o resto não. Eles escolheram alguns jogadores para darem feedback mais detalhado, mas esqueceram-se de perguntar qual foi o jogo que jogaram. Vocês ficariam impressionados com a quantidade de vezes que esse tipo de coisas acontece, ok? Este talvez seja mesmo demasiado limítrofe, mas já vi casos em que, por exemplo, lembro-me de um caso em que... eu já não me lembro se foi no LOL, se foi num desses jogos à base de Champions. E eles lançaram para aí 3 ou 4 Champions assim de uma vez. E... num intervalo muito curto. E então depois fizeram, nos beta testers, fizeram todo um sampling de o que é que gostaram, o que é que acharam que era o ponto forte, o que é que era o ponto fraco, não sei o que mais. E o teste tinha uma parte que era blá blá e tinha uma parte que era só picar números. Okay? Só que por um erro no back-end,
A parte de picar de números estava dissociada da parte escrita. E não era na parte escrita que eles diziam qual é que era o jogo, qual é que era o personagem com que tinham jogado. Portanto, toda a parte de informação mais números, eles não sabiam qual é que tinha sido a personagem com que tinha sido jogado. Este tipo de coisas acontecem. Portanto, sabendo que um dado jogador gostou do jogo, qual a probabilidade desse jogador ter jogado o jogo B? Vou pôr aqui o teorema no quadro. Eu sabia que tinha feito isto ao contrário. Okay. O Filpo jogar o jogo A já não jogou o jogo B, não? Não. É irrelevante. Desde que ele tivesse feito 2 relatórios, era como se fosse uma pessoa diferente. Reparem aqui uma coisa interessante, é que esta parte é igual a esta parte toda. Por isso dava jeito a música de elevador. Basicamente é isto. O que é que estamos a ver ali? Jogo 2 de jogo. E 2 de jogo. 2 eventos. Temos G1 jogou o jogo 1, G2 jogou o jogo 2. Obviamente que G1 é igual a G2 e G2 complementar é igual a G1, porque só temos 2 jogos possíveis. Não podemos logo ver um base e outras vezes para 2? É por isso que normalmente eu gosto mais de escrever tudo. Que é para não me esquecer a meio do que é que estava a dizer e ter de voltar atrás. Que é o que costuma acontecer. Depois, o S aqui é o evento de satisfeito. Okay? E nós queremos saber a probabilidade de termos jogado ao jogo 2 considerando que estávamos satisfeitos. Ok? E isto é igual à probabilidade de ter jogado ao jogo 2 e a probabilidade de ficar satisfeito em ter jogado o jogo 2. A dividir pela probabilidade que neste caso seria de estar satisfeito. Hã? Por isso é que se escreve as coisas. Vocês fazem a matemática o mesmo erro que fazem a programar. Que é, tentam resolver tudo ao mesmo tempo, em vez de, vamos esquematizar. Se eu tivesse posto a fazer as contas todas de uma vez, acontecia aquilo que às vezes acontece nos slides, que eu me engano. Porquê? Porque estou a tentar fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Façam uma coisa de cada vez. Ora, probabilidade de ter jogado o jogo 2, probabilidade de estar satisfeito tendo jogado o jogo 2, dividir qual é a probabilidade de ficar satisfeito. É a probabilidade de eu jogar ao jogo, vamos chamar 1, que é o não 2. Probabilidade de ficar satisfeito tendo jogado ao jogo 2. 70% dos que jogaram o jogo B gostaram. Portanto, a probabilidade de jogar ao jogo 1 e a probabilidade de ficar satisfeito quando se joga ao jogo 1, mais a probabilidade
ter jogado ao jogo 2 e probabilidade de ter ficado satisfeito a jogar ao jogo 2. Esta é a mesma coisa que aquela. Aqui, reparar que este G1, nós podemos fazer isto, usar aqui este terceiro evento, porque este evento basicamente é igual ao não G2. Okay? Só outra maneira às vezes de escrever as coisas. Portanto, probabilidade de eu ter jogado o jogo 2, já não me lembro dos números, 20. Portanto, 0.2 vezes probabilidade de eu ficar satisfeito, 0.7. Probabilidade de eu ter jogado ao jogo 1, 0.8. Probabilidade de eu ficar satisfeito quando jogo ao jogo 1, 0.6. Mais probabilidade de eu ter jogado ao jogo 2, 0.2. Probabilidade de eu ficar satisfeito a jogar ao jogo 2, 0.7. E isto dá 0.23, segundo as contas que eu fiz ali. Sim. Cuidado, porque este erro é ultra comum em testes, que é A sobre A mais B. Isto não é A sobre A mais A sobre B. Ok? Não. E este erro é ultra comum. Estavas a fazer os... Então, é o que está ali. 0.2 vezes 0.7. Isto não é tão trivial como parece. Okay? Há um motivo pelo qual o Bayes teve esta ideia e 30 ou 40 depois ele não ter visto a importância daquilo que fez e o Laplace 30 ou 40 anos depois ter redescoberto isto independentemente. Aliás, e do facto do tal amigo dele ter olhado para as notas do Bayes e tipo, this is genius! Pá, para o Bayes provavelmente isto era tipo óbvio. E este às vezes é um problema em ciência, ok? Acontece muito um gajo olhar para algumas coisas que se faz e pensar, isto é ultra trivial. A mim acontece-me imenso quando estou a programar. Por exemplo, no meu trabalho profissional, às vezes programa-se uma coisa, acho aquilo, tipo, claro, só podia ser desta maneira. E depois quando estou a explicar aos meus colegas porque é que fiz daquela maneira, eles tipo... Como é que tu descobriste? Mas como é que tu chegaste aqui? Então, tipo, é óbvio. E já aconteceu o contrário, eles também me estarem a explicar alguma coisa. Não, é fácil, porque isto só tens de tirar a quarta derivada do terceiro integral e tipo isto funciona. Eu conheço algumas dessas palavras. Diz. Isto aqui? Mais ao lado está negativo. Sim. Porque isto está mal. Porque isto devia ser o complementar de G2. Pensei em duas coisas ao mesmo tempo, é o que dá. Vêem? Por isso é que dá jeito de escrever estas coisas. Ok? Eu li como eu tenho de escrever isto num outro programa para conseguir passar para aqui as equações em condições, etc. Às vezes, something gets lost in translation. Já corrijo aquilo. Dúvidas acerca desta matéria? Muitas, eu percebo. Como? Desculpa? A satisfação de sabermos jogar o G2 É dado no enunciado. 60% dos que jogaram o jogo A gostaram do jogo. Ok? Vamos fazer o nosso intervalo. É verdade. Espera, antes de fazer o intervalo. Ias dizer alguma coisa? It's video time. Pá, eu gostei deste vídeo que encontrei sobre o Teorema de Bayes, porque permite ver outra interpretação do Teorema de Bayes. A pergunta.
Ele tem que ter gostado. Ele tem que ter escolhido o jogo B e tem que ter gostado do jogo B. Eu quero é saber, eu não tenho lá a informação. O gajo não escreveu, a minha base de dados não tinha essa informação. Eu só simplesmente sei que a pessoa gostou do jogo. E quero saber qual é que é a probabilidade dessa pessoa ter jogado o jogo B. Não estou a pedir a probabilidade de B. Estou a pedir a probabilidade de B considerando que gostou do jogo. É diferente. A probabilidade dele ter jogado B é 20%. Não. Então a probabilidade de sabendo que ele escolheu B, ele gostou do jogo. Tu queres sabendo que ele gostou do jogo. Pensa desta forma, intuitivamente. Vamos pensar que eu fiz então a mesma coisa, ok? Só que, e pode ter sido esta mesma proporção, mas o jogo B é tipo um jogo da Bethesda, está tão cheio de bugs que ninguém conseguiu jogar. E portanto toda a gente detestou o jogo B. 100% diz que não. Qual é que é a probabilidade de um jogador que gostou do jogo ter jogado o jogo B? 0. Não é? Agora, obviamente, à medida que estes valores vão mudando, estas probabilidades também vão mudando. Por exemplo, aqui, se eu estivesse a tentar fazer um sistema automático para decidir se a pessoa jogou o jogo A ou B, aqui, por exemplo, faria sentido dizer, epá, esta pessoa jogou o jogo B. Tu sabes que ele jogou um dos jogos, ou um ou dois. Probabilidade de ter ficado satisfeito tendo jogado o jogo 2. Já percebeste? Eu sei que é assim, isto não é óbvio, mas não é assim tão óbvio. Porque exige algum rigor linguístico. É por isso que isto é a primeira coisa que eu faço neste tipo de problemas. Sempre. É ver o que é que são os meus eventos, o que é o complementar. Reparem que algumas destas coisas, eu também podia ter definido aqui, não satisfeito. E muitas vezes até faço. Depois não usaria isto para nada. Mas só para ter uma ideia do que é que eu estou a falar em cada uma destas coisas. Ok? Vamos só ver um vídeo, porque eu gostei deste vídeo, portanto, e não é muito longo. The goal is for you to come away from this video understanding one of the most important formulas in all of probability, Bayes. Eu gostava que esta porcaria funcionasse em full screen. Isso é que era super fixe. Sem ter de ir ao browser. Quantas vezes é que eu preciso dizer que permite o acesso? The goal is for you to come away from this video understanding one of the most important formulas in all of probability, Bayes' theorem. This formula, it's central to scientific discovery. It's a core tool in machine learning and AI, and it's even been used for treasure hunting, when in the 1980s, a small team led by Tommy Thompson, and I'm not making up that name, used Bayesian search tactics to help uncover a ship that had sunk a century and a half earlier, and the ship was carrying what, in today's terms, amounts to $700 million worth of gold. So it's a formula worth understanding, but of course, there are multiple different levels of possible understanding. At the simplest, there's just knowing what each one of the parts means, so that you can plug in numbers.
Then there's understanding why it's true, and later I'm going to show you a certain diagram that's helpful for rediscovering this formula on the fly as needed. But maybe the most important level is being able to recognize when you need to use it. And with the goal of gaining a deeper understanding, you and I are going to tackle these in reverse order. So before dissecting the formula or explaining the visual that makes it obvious, I'd like to tell you about a man named Steve. Listen carefully now. Steve is very shy and withdrawn, invariably helpful but with very little interest in people or the world of reality. A meek and tidy soul, he has a need for order and structure and a passion for detail. Which of the following do you find more likely? Steve is a librarian or Steve is a farmer? Some of you may recognize this as an example from a study conducted by the two psychologists Daniel Kahneman and Amos Tversky. Their work was a big deal. It won a Nobel Prize, and it's been popularized many times over in books like Kahneman's Thinking Fast and Slow or Michael Lewis's The Undoing Project. What they researched was human judgments, with a frequent focus on when these judgments irrationally contradict what the laws of probability suggest they should be. The example with Steve, our maybe librarian, maybe farmer, illustrates one specific type of irrationality. Or maybe I should say alleged irrationality. There are people who debate the conclusion here, but more on all of that later on. According to Kahneman and Tversky, after people are given this description of Steve as a meek and tidy soul, most say that he's more likely to be a librarian. After all, these traits line up better with the stereotypical view of a librarian than a farmer. And according to Kahneman and Tversky, this is irrational. The point is not whether people hold correct or biased views about the personalities of librarians and farmers. It's that almost nobody thinks to incorporate information about the ratio of farmers to librarians in their judgments. In their paper, Kahneman and Tversky said that in the US, that ratio is about 20-1. The numbers that I could find today put that actually much higher, but let's stick with the 20-1 number, since it's a little easier to illustrate and it proves the point just as well. To be clear, anyone who is asked this question is not expected to have perfect information about the actual statistics of farmers and librarians and their personality traits. But the question is whether people even think to consider that ratio, enough to at least make a rough estimate. Rationality is not about knowing facts, it's about recognizing which facts are relevant. Now, if you do think to make that estimate, there's a pretty simple way to reason about the question, which, spoiler alert, involves all of the essential reasoning behind Bayes' theorem. You might start by picturing a representative sample of farmers and librarians, say 200 farmers and 10 librarians. Then, when you hear of this meek and tidy soul description, let's say that your gut instinct is that 40% of librarians would fit that description, and that 10% of farmers would. If those are your estimates, it would mean that from your sample, you would expect about 4 librarians to fit the description, and about 20 farmers to fit that description. So, the probability that a random person among those who fit this description is a librarian is 4 out of 24, or 16.7%. So even if you think that a librarian is 4 times as likely as a farmer to fit this description, that's not enough to overcome the fact that there are way more farmers. The upshot, and this is the key mantra underlying Bayes' theorem, is that new evidence does not completely determine your beliefs in a vacuum. It should update prior beliefs. If this line of reasoning makes sense to you, the way that seeing evidence restricts the space of possibilities, and the ratio you need to consider after that, then congratulations! You understand the heart of Bayes' theorem. Maybe the numbers that you would estimate would be a little bit different, but what matters is how you fit the numbers together to update your beliefs based on evidence. Now, understanding one example is one thing, but see if you can take a minute to generalize everything that we just did and write it all down as a formula. The general situation where Bayes' theorem is relevant is when you have some hypothesis, like Steve is a librarian, and you see some new evidence, say this verbal description of Steve as a meek and tidy soul. And you want to know the probability that your hypothesis holds given that the evidence is true. In the standard notation, this vertical bar means given that, as in we're restricting our view only to the possibilities where the evidence holds. Now remember the first relevant number we used. It was the probability that the hypothesis holds before considering any of that new evidence. In our example, that was 1 out of 21, and it came from considering the ratio of librarians to farmers in the general population. This number is known as the prior. After that, we need to consider the proportion of librarians that fit this description,
the probability that we would see the evidence given that the hypothesis is true. Again, when you see this vertical bar, it means we're talking about some proportion of a limited part of the total space of possibilities. In this case, that limited part is the left side, where the hypothesis holds. In the context of Bayes' theorem, this value also has a special name. It's called the likelihood. Similarly, you need to know how much of the other side of the space includes the evidence, the probability of seeing the evidence given that the hypothesis isn't true. This funny little elbow symbol is commonly used in probability to mean not. So with the notation in place, remember what our final answer was. The probability that our librarian hypothesis is true, given the evidence, is the total number of librarians fitting the evidence, 4, divided by the total number of people fitting the evidence, 24. But where did that 4 come from? Well, it's the total number of people times the prior probability of being a librarian, giving us the 10 total librarians, times the probability that one of those fits the evidence. That same number shows up again in the denominator, but we need to add in the rest. The total number of people times the proportion who are not librarians, times the proportion of those who fit the evidence, which in our example gives 20. Now notice the total number of people here, 210, that gets cancelled out. And of course it should, that was just an arbitrary choice made for the sake of illustration. This leaves us, finally, with a more abstract representation purely in terms of probabilities. And this, my friends, is Bayes' theorem. More often, you see this denominator written simply as P of E, the total probability of seeing the evidence, which in our example would be the 24 out of 210. But in practice, to calculate it, you almost always have to break it down into the case where the hypothesis is true and the one where it isn't. Capping things off with one final bit of jargon, this answer is called the posterior. It's your belief about the hypothesis after seeing the evidence. Writing it out abstractly might seem more complicated than just thinking through the example directly with a representative sample. And yeah, it is. Keep in mind though, the value of a formula like this is that it lets you quantify and systematize the idea of changing beliefs. Scientists use this formula when they're analyzing the extent to which new data validates or invalidates their models. Programmers will sometimes use it in building artificial intelligence, where at times you want to explicitly and numerically model a machine's belief. And honestly, just for the way that you view yourself and your own opinions and what it takes for your mind to change, Bayes' theorem has a way of reframing how you even think about thought itself. Putting a formula to it can also be more important as the examples get more and more intricate. However you end up writing it, I actually encourage you not to try memorizing the formula, but to instead draw out this diagram as needed. It's sort of a distilled version of thinking with the representative sample, where we think with areas instead of counts, which is more flexible and easier to sketch on the fly. Rather than bringing to mind some specific number of examples, like 210, think of the space of all possibilities as a 1x1 square. Then, any event occupies some subset of this space, and the probability of that event can be thought about as the area of that subset. So for example, I like to think of the hypothesis as living in the left part of the square with a width of P of H. Now I recognize I'm being a bit repetitive, but when you see evidence, the space of possibilities gets restricted, right? And the crucial part is that that restriction might not be even between the left and the right. So the new probability for the hypothesis is the proportion that it occupies in this restricted wonky shape. Now, if you happen to think that a farmer is just as likely to fit the evidence as a librarian, then the proportion doesn't change, which should make sense, right? Irrelevant evidence doesn't change your beliefs. But when these likelihoods are very different from each other, that's when your belief changes a lot. Bayes' theorem spells out what that proportion is, and if you want, you can read it geometrically. Something like P of H times P of E given H, the probability of both the hypothesis and the evidence occurring together, is the width times the height of this little left rectangle, the area of that region. Alright, this is probably a good time to take a step back and consider a few of the broader takeaways about how to make probability more intuitive, beyond just Bayes' theorem. First off, notice how the trick of thinking about a representative sample with some specific number of people, like our 210 librarians and farmers, was really helpful. There's actually another Kahneman and Tversky result which is all about this, and it's interesting enough to interject here.
They did this experiment that was similar to the one with Steve, but where people were given the following description of a fictitious woman named Linda. Linda is 31 years old, single, outspoken, and very bright. She majored in philosophy. As a student, she was deeply concerned with issues of discrimination and social justice, and also participated in the anti-nuclear demonstrations. After seeing this, people were asked what's more likely? 1, that Linda is a bank teller, or 2, that Linda is a bank teller and is active in the feminist movement. 85% of participants said that the latter is more likely than the former, even though the set of bank tellers who are active in the feminist movement is a subset of the set of bank tellers. It has to be smaller. So that's interesting enough. But what's fascinating is that there's a simple way that you can rephrase the question that dropped this error from 85% to 0. Instead, if participants were told that there are 100 people who fit this description, and then they're asked to estimate how many of those 100 are bank tellers, and how many of them are bank tellers who are active in the feminist movement, nobody makes the error. Everybody correctly assigns a higher number to the first option than to the second. It's weird. Somehow phrases like 40 out of 100 kick our intuitions into gear much more effectively than 40%, much less 0.4, and much less abstractly referencing the idea of something being more or less likely. That said, representative samples don't easily capture the continuous nature of probability, so turning to area is a nice alternative, not just because of the continuity, but also because it's way easier to sketch out when you're sitting there pencil and paper puzzling over some problem. You see, people often think about probability as being the study of uncertainty, and that is of course how it's applied in science, but the actual math of probability, where all the formulas come from, is just the math of proportions, and in that context, turning to geometry is exceedingly helpful. I mean, take a look at Bayes' theorem as a statement about proportions, whether that's proportions of people, of areas, whatever. Once you digest what it's saying, it's actually kind of obvious. Both sides tell you to look at the cases where the evidence is true, and then to consider the proportion of those cases where the hypothesis is also true. That's it. That's all it's saying. The right-hand side just spells out how to compute it. What's noteworthy is that such a straightforward fact about proportions can become hugely significant for science, for artificial intelligence, and really any situation where you want to quantify belief. I hope to give you a better glimpse of that as we get into more examples. But before more examples, we have a little bit of unfinished business with Steve. As I mentioned, some psychologists debate Kahneman and Tversky's conclusion that the rational thing to do is to bring to mind the ratio of farmers to librarians. They complain that the context is ambiguous. I mean, who is Steve, exactly? Should you expect that he's a randomly sampled American? Or would you be better to assume that he's a friend of the two psychologists interrogating you? Or maybe that he's someone that you're personally likely to know? This assumption determines the prior. I, for one, run into way more librarians in a given month than I do farmers. And needless to say, the probability of a librarian or a farmer fitting this description is highly open to interpretation. For our purposes, understanding the math, what I want to emphasize is that any question worth debating here can be pictured in the context of the diagram. Questions about the context shift around the prior, and questions about the personalities and stereotypes shift around the relevant likelihoods. All that said, whether or not you buy this particular experiment, the ultimate point that evidence should not determine beliefs, but update them, is worth tattooing in your brain. I am in no position to say whether this does or does not run against natural human instinct. We'll leave that to the psychologists. What's more interesting to me is how we can reprogram our intuition to authentically reflect the implications of math, and bringing to mind the right image can often do just that. Coming up, I'd like to share with you a different way to visualize Bayes' theorem.
Ok. A parte seguinte da matéria é bastante mais intuitiva e simples que o teorema de Bayes. Vamos falar de arranjos. Okay? Quase tudo o que andámos a fazer até agora ignora a ordem pelas quais as coisas acontecem. Não ignora propriamente, mas não é relevante em quase todos os exemplos que nós demos. Que obviamente nem sempre é verdade. O exemplo clássico são corridas de cavalos. Portanto, mais gambling para alegrar ali o Gonçalo. Vamos imaginar que nós temos 3 cavalos em competição. Thor, Loki e Odin. A aposta é 7-1. O que é que isto quer dizer? Basicamente, se acertarem a ordem em que eles chegam à meta, ganham 7 vezes o que apostam. Very good. Qual é que é a probabilidade de acertar na ordem? Isto é relativamente fácil. Não. Há 9 possibilidades? Hã? Há 6 possibilidades. Portanto, temos uma em 6. E quanto é que podem ganhar em média assumindo 10 euros por aposta? Vai ser isso vezes 7? Vezes 10? Em média. Após ver 6 vezes, só ganhas uma. E em vez de ganhar, já ganhas 70 euros. Portanto, quantas combinações existem? Como vocês disseram, 6 possíveis. 3 fatorial. Não é? Porque para escolher o primeiro eu tenho 3 hipóteses, para escolher o segundo tenho 2 hipóteses, para escolher o terceiro tenho uma hipótese. E isto é igual a 3 fatorial. A probabilidade de ganhar então é de 1/6. 16%. O ganho médio é, eu tenho 16% de ganhar 70 euros, mais 80% de perder 10 euros. E isso dá 3,36 euros. Em média. Portanto, not a good deal. Agora, vamos ver outro exemplo. Temos 3 cavalos e 3 zebras em competição. Thor, Loki e Odin e o Mario, Pikachu e a Zelda. Hã? Pá, podia dar o nome dos meus gatos. Tenho quase suficientes para fazer isto. Quantos gatos é que estão na casa? 4. Yes. Portanto, aqui, neste caso, a aposta é 15-1. Ou seja, ganha-se 15 vezes mais do que aquilo que se apostou. Se acertarem qual é que é o tipo de animal que chega primeiro. Ok? Só precisamos de acertar se é um cavalo ou uma zebra. Ok? Como é que isto se fazia? Primeiro, quantas combinações de animais existem? Ok? Se eu tivesse a querer saber quais é que eram os animais, mesmo a sequência, não é? Tinha 6 fatorial. Certo? Mas eu só estou interessado em grupos. Ou seja, dentro disto, há combinações em que todas as, por exemplo, lá está. Por exemplo, Thor, Mario, Pikachu e por aí fora é igual a Odin, Pikachu, por aí em diante. Porque estamos interessados no tipo. Portanto, teríamos 720 combinações, mas estamos interessados no animal, portanto podemos dividir pelo número de combinações de cada classe. E o que é combinações de cada classe? É aquilo. Ou seja, como eu posso tratar cada grupo de animais da mesma forma, eu posso dividir para tirar as combinações que são iguais. No primeiro caso, tenho 3 cavalos, portanto 3 fatorial é o número de combinações que tem. E no caso das zebras também 3 fatorial. Ou seja,
726, ou seja, eu verdadeiramente só tenho 20 combinações distintas. Portanto, a probabilidade de eu ganhar é 0.05. Which sucks. Um exercíciozito, só para ver se vocês estão com atenção. 3 cavalos, 3 zebras, 2 elefantes e 4 camelos em competição. A aposta é 10 mil para um. Portanto, qual é a probabilidade de acertar? No hell! Também temos que achar o total de todas as combinações, porque vai ser. Aí 12 fatorial. Está rico. Não ganha milhões. Se não gastar um euro, ganha 10 mil. Isto é 72 fatorial. Não? Não. Não. Shut the fuck up. Ignore me. Shut up. É 12. I knew it. Shut up. Leave me alone. Sim? Não deve ser tão alto. Não sei de cor. Tinha mais uns zeros. 0,037. Está aí. Literalmente igual. Eu estou a perceber qual é que é o sistema do Gonçalo. Vou pôr aqui mais uns zeros. Eu vou passando aí.
That's not happening. The odds of that happening were slim. Sim. Eu nem vou dizer o número que acabei de receber, porque não vou dizer a diferença nenhuma. Mas uma caneta. Eu não sei se está sem nome. Isto aqui tem tantos zeros a chegar no número. É? Tipo 8 zeros a chegar no número. Acho que não são tantos. A mim calhou 6 a 5 zeros. Sim. 5 zeros. Acho que se acertei, então. Acho. Porque a matemática já está um... Não tenho medo. Não, 3. Podem pensar em mim como o canário na mina. Tendo em conta que eu dou aulas a 2 turmas aqui, mais tenho aulas de doutoramento, mais tenho um emprego, mais dou aulas noutro sítio. Pá, se eu não apanhar, ninguém apanha. Eu acho que se apanha sendo estando literalmente tipo, à frente das pessoas quando elas espirram de maneira estúpida. Foi, eu fiquei ao quilómetro de chegar a um certo sítio, acho que já podia fazer coragem, viu? Não, those don't do nothing. Não, mas a gente começa a usar aquelas no nosso trabalho, estamos a alarmar os nossos clientes e isso é mau e pode nos vender muito. O quê? Desculpa? Aquele está a dizer que nós podemos usar máscara no nosso trabalho. Nós estamos de repente no centro comercial e todos os funcionários começam a usar uma máscara. Nós estamos a alarmar assim uma grande porção da população de... Probably. E parece que e aparentemente, segundo o que eu li, a proteção é mínima. Só deviam estar a usar máscara, pelo que eu li, só devia estar a usar máscaras quem tem doenças respiratórias. Bronquiolites, asmas, ou sistemas imunitários em baixo, tipo pessoal com quimioterapias e afins. Ora bem, então, neste caso, quantas combinações existem? Estas todas. Milagre de Cristo, acertei. Ok? Portanto, 12 fatorial, porque são 12 animais, e quantos fatoriais aqui em baixo, respeitando ao tipo de animais dentro de cada classe. Portanto, 3, 3, 2 e 4. Fazendo as contas todas, dá aquele 2.777.200. Consegui, acertei, eu precisava então fazer uma fácil. E a probabilidade dá esta coisa minúscula. Not a very good bet. Ora bem, vamos ver o exemplo agora mais clássico. 20 cavalos em competição? Hã? Depende da corrida. Corridas tipo no mercado negro em Agrabah. A aposta é 1500 para um. Se acertarem quais os 3 primeiros e a ordem. Agora é mais complicado, não é? Porque nós, destes 20 todos, estamos interessados apenas nos 3 primeiros. Okay? Acertarem todos os 20, em todos os 20 cavalos seria literalmente impossível. Não é impossível, mas... Portanto, qual é que é a possibilidade de acertar? Voltamos a olhar para quantas combinações existem. Ora, quantas combinações existem de 3 cavalos? Não é? Easy enough. Okay? Agora, isto não dá propriamente muito jeito de pôr em matematiquês desta maneira. A maneira mais fácil de calcular é todas as probabilidades dos 20 cavalos e tirar aquelas que não interessam neste caso.
Portanto, 20 fatorial sobre 17 fatorial. Ok? Portanto, a probabilidade de ganhar continua a ser minúscula. 0,01%. But still, bastante melhor. Isto chama-se uma permutação. Isto é o nome técnico. Ok? E escreve-se normalmente desta forma, em que N é o número total de elementos e R é quantos desses elementos é que nós queremos organizar, permutar. E a conta fica aquilo. Reparem, então, no nosso exemplo, N seria 20, R seria 3, portanto é 20 fatorial sobre 20 menos 3 fatorial. Ok? Easy enough? Isto lê-se permutações de R objetos de entre N objetos. Vamos lá ver outra combinação diferente. 20 cavalos em competição, aposta 1500 para 1, se acertarem quais os 3 primeiros, ignorando a ordem. Ou seja, só temos de acertar quem são os 3 primeiros. Tu não te esqueças que cada um deles tens uma hipótese em 20, mas tens de multiplicar isso por uma hipótese em 19, multiplicar isso por uma hipótese em 18. Portanto, é bastante mais pequeno. Ok? Portanto, quantas combinações existem? Estas. Porquê? Novamente, esta parte é a parte da permutação que nós tínhamos visto. E agora nós estamos a pôr os cavalos que nos interessam em classes. Ok? Perceberam esta parte aqui? Porquê? Porque há combinações que são iguais. Voltamos àquela ideia de, da mesma forma como nós agarramos e interpretamos todos os cavalos e todas as zebras da mesma forma. Ok? Aqui a nossa classe, simplesmente nós estamos a pôr é que, vamos imaginar que a nossa aposta era o Thor, o Odin e o Loki. Nós com aquilo, o que estamos a fazer é que o Thor, Odin e Loki é igual a Odin, Thor e Loki, que é igual a Loki, Thor e Odin e por aí em diante. Ou seja, no fundo, nós estamos a criar classes. Só que em vez de estarmos a criar classes de objetos que são iguais, que foi aquele primeiro exemplo que nós vimos das zebras, dos cavalos, aqui é de todas as probabilidades que nós temos, quais é que são que nós consideramos efetivamente iguais. E as que nós consideramos iguais são qualquer permutação, qualquer alteração daquilo. Portanto, 0.0087. Mas reparem o quanto isto subiu em relação a 0.0014. 8 vezes maior. Aliás, mais que 8 vezes maior. Isto chama-se uma combinação. Escreve-se basicamente da mesma forma. O N, novamente, é o número de elementos totais. O R é quantos é que nós estamos interessados. E a conta faz-se da mesma forma. Ou seja, o N, neste caso o nosso 20 fatorial, a dividir por 3 fatorial, a multiplicar pelo 17 fatorial. Okay? Outro erro comum é isto não é igual a A mais B fatorial. Ok? Se duvidam, façam a conta. Ok? Mas isto também é um erro comum. E isto lê-se combinações de R objetos de entre N objetos. No fundo, pensem, uma combinação é igual a uma permutação, mas sem ordem. Uma permutação desordenada. E agora um exercício que provavelmente vocês não vão acabar a tempo desta aula, mas se não acabarem fica para trabalho de casa. Apesar de que depois, quando eu puser os slides, vocês veem a solução. Mãos de póquer. 52 cartas no baralho. 5 cartas numa mão. Quantas mãos diferentes existem? Qual a probabilidade de ter um Royal Flush, que é 10, valete, dama, rei e as do mesmo naipe? Qual a probabilidade de ter 4 cartas iguais? Obviamente naipes diferentes, porque é difícil ter
4 cartas iguais do mesmo naipe. E qual é a probabilidade de ter 5 cartas do mesmo naipe? Não. É um flush. Eu pensei que era só parte. Eu só li até 5 cartas. E a seguir estava. E o póquer às vezes não se chama aquele póquer. 4 cartas iguais, depende do tipo de jogo. O Texas Hold'em sim, mas tradicionalmente o nome técnico disto, em póquer genericamente sem considerar a variante, é four of a kind. Portanto, e isto é basicamente, tem 10 minutos. Se não, fica para trabalho de casa e recomendo vivamente que o façam. A solução vai estar no slide a seguir, portanto, conseguem comparar. São as permutações de 52 objetos, de 5 objetos, escolhidos entre 52. Não faço a mais pequena ideia. Acho que eu sei máquinas. Sou engenheiro de software. Eu tenho sempre um computador comigo. Há de haver aí um N ponto de exclamação algures. Mas não estás certo, é? Esqueceste uma coisa. Quanto é que tu dizes que é? Aquilo tudo. Não. Não, isso é o. O dividir por fatorial sim, não sou. Eu este primeiro ainda vou fazer. Vou-vos dar mais 5 minutinhos para pensarem. Eu o primeiro ainda faço. Atrás? Permutações? Hã? Isto é permutações, isto é que é combinações. Isto é a mesma mão. Vocês conhecem algum jogo de cartas em que a sequência importa? Posso dizer o nome do jogo, não? Não é dos mais. Eu no outro dia eu olhei para o vosso Discord e vi uma Catgirl em posições libidinosas, portanto. Eu tenho uma tolerância enorme. Claro.
Em póquer a ordem interessa. Não. Combinações não consideram a ordem, permutações consideram a ordem. Hã? Yes. Não, mas é bastante perto disso. Mas isso é 52 fatorial, que é basicamente... esta parte aqui interessa. Ou seja, isto é um 10 seguido de 67 zeros. Aliás, é um 1 seguido de 67 zeros. Yes. Tenho. Mas tu tens 3 É a volta disso, sim. Sim. É o 4 a dividir por, sim. Não. Não. E quanto é que deu o último? Ora bem, vou só fazer só o primeiro. Pessoal, vá, mais 3 minutos de atenção. Ará! Para de pensar, devia ser fácil. Mad burn. Quantas mãos diferentes existem? Ok. Primeira possibilidade, 52 fatoriais. Não, isso é o conjunto de todas as cartas que estão no baralho. Das suas permutações, que é um número grande como o raio, obviamente. Portanto, nós o que queremos, nós só queremos 5 destas. As 5 cartas, portanto, 52 menos 5. Fatorial. Ok? Mas isto não serve. Porquê? Porque isto só está a considerar diferentes versões das primeiras 5 cartas do baralho todo. Okay? Não considera que, no fundo, por exemplo, As, Rainha, 2, 4 e 5 é a mesma mão que isto é a mesma mão. Okay? Portanto, temos de usar a combinação. Portanto, temos de pôr aqui 5 fatorial. E isto dá 2 milhões e qualquer coisa. Ok? O resto fica para exercício. Na próxima aula, em 2 minutitos, fazemos isso e começamos física. A primeira aula de física é fácil. A última. De física ou da cadeira? De física, a última. Da cadeira? É apoio ao projeto. E antes disso, mas provavelmente desconfio que isto, eu estava a pensar que ia dar probabilidades todas em 2 aulas e em 3, portanto isto provavelmente vai aqui sofrer algumas reorganizações e portanto a última aula é capaz de ser shaders em Unity.
Permutação interessa a ordem. Só interessa que estejam lá as casas. Hã? Desculpa? Combinação interessa que estejam lá as elementos, não interessa a ordem. Exatamente. É mais fácil. O exercício do Royal Flush é o mais fácil deles todos.